A maioria das pessoas que sofrem por depressão ou têm ideação suicida, elas não falam sobre isso. Porque quando elas falam, elas são recriminadas, elas são, né, escorraçadas, né? Não fala sobre isso, para de pensar sobre isso. Mas os pensamentos vêm, né? Então é melhor falar sobre isso, né? Discutir essas ideias, entender o porquê que as pessoas pensam sobre isso, né? Quais são as causas desse pensamento. E apesar da campanha Setembro Amarelo, né, que foi criada no Brasil em 2015, só em 2015, ainda se fala pouco sobre esse assunto, né? E o fato de falar pouco, isso dificulta, né, até o acesso à informação, até de perder esse medo mesmo, como você disse, de ser escorraçado, de ser discriminado por falar nesse assunto. Porque por mais doloroso que seja, é preciso falar, né? É preciso ouvir principalmente a pessoa, né? Sim, é preciso ter um espaço para que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o que ela está sentindo. Normalmente uma pessoa que tem ideação suicida, ela chega, porque assim, instintivamente, nós seres humanos, a gente preserva a vida, né? Se alguém chegar aqui atrás de você e te assustar, a gente corre, né? Então, instintivamente, sem pensar, a gente busca a vida, sobrevivência. A gente tem um instinto de sobrevivência. Então, quando a pessoa tem uma ideação suicida, ela está num estado de sofrimento profundo, né? Quando ela não vê mais saída, quando ela não vê mais razão para viver. Então ela pensa nisso, né? É até contra-instintivo, né? Esse tipo de pensamento. Então ela ter um espaço para falar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, ampliar as possibilidades, pensar em novas formas de resolver esse problema é muito importante. Por isso que é bom ter um espaço para falar. E a informação, ela vai diminuir, né, essa resistência da pessoa de falar no assunto, de buscar essa ajuda e diminui também, de certo modo, esse preconceito todo acerca do assunto, né? Sim. Normalmente, até é um fator de alerta quando a pessoa começa a falar sobre isso. Eu não tenho mais razão para viver, acho que a solução para os meus problemas seria a morte. Quero dormir, nunca mais acordar. Nunca mais acordar, quero sumir. E aí, os familiares, às vezes, não levam isso a sério. Não questionam por que esse tipo de pensamento. Existem outras possibilidades para resolver esse problema? Então, como ela não é levada a sério, às vezes acaba acontecendo coisas, né? Acaba consumindo o fato. E a pessoa que está com esse sofrimento, quando ela vê que a única solução dela para tudo isso é a morte, essa pessoa normalmente ela não é ouvida, né? Como você disse, é preciso de fato dar importância quando a pessoa está falando nesse assunto, dar uma despertada, fala, poxa, não tá, alguma coisa muito grave deve estar acontecendo, e muitas vezes a pessoa acha que é muito grave, não tem saída, e uma conversa pode ser resolvida. Sim, né? Com certeza. Um dos principais fatores, sinais de alerta, é essa fala da pessoa em relação aos seus pensamentos, né, ideação suicida. Um segundo fator de risco é o isolamento, quando a pessoa já começa a se afastar das outras pessoas, se isolar, ficar sozinha. Quando ela começa a organizar essa morte, pensar em possibilidades mais concretas, quando ela começa a se desfazer de coisas, quando ela não vê tanta... por exemplo, ela não quer planejar uma viagem. Então, esses são fatores de alerta que a gente pode observar, principalmente em pessoas que já apresentam algum tipo de transtorno mental, né? Tipo, algum transtorno do humor, principalmente. E o fato da pessoa querer já fazer um testamento, isso também né, já indica que a pessoa já está prevendo a morte de alguma forma, né? Sim, normalmente a pessoa também ela já se coloca mais em situação de risco. Eu já vi casos de pessoas que até fazem seguros de morte, né? Já pensando, premeditando esse comportamento. Ô, Cláudia, e ao perceber todos esses sinais que você disse aqui, o que fazer? Como ajudar essas pessoas ou essa pessoa que está próxima aí, que está passando por essa dor, por esse sofrimento? Principal é você abrir um espaço para essa conversa, falar sobre isso. Eu sei que é um tabu, é uma conversa difícil, né? E principalmente quando envolve afetos, né, da família. A família às vezes se sente culpada por aquele sentimento, a família não entende, porque, igual eu disse, é contra-intuitivo, né? Contra-instintivo a pessoa pensar sobre isso. Então a família não entende, acha que é bobeira. Então abrir um espaço para essa discussão, falar sobre isso, né? Acolher sem julgar. É uma das um jeito de você ajudar. E principalmente também procurar ajuda, incentivar que essa pessoa procure ajuda de um profissional.